Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao segundo episódio do FABcast. Estamos aqui de novo, no mesmo lugar do episódio anterior, mas mesmo assim a gente vai fazer a descrição do local, como é que tá, quem somos nós, né? Acho que eu vou começar melhor pelo local, porque depois, apresentando a gente vai seguindo, né? A gente está na Biblioteca de Santo André, aqui na mesa, a gente se sentar numa mesa, né? A mesa tem uma bandeira grandona aqui do Leprechaun. Do Leprechaun. Do Leprechaun. Tem 2 troféus deles, tem uma bola deles. Tem 4 canecas. Cada caneca tem uma cor, tem uma azul, uma amarela, uma vermelha e uma verde. Tem umas 3 faixas aqui de tirante, de caneca. Tem uma camiseta. O que mais está faltando? Tem copo também, Leprechaun. Tem também os 2 microfones que a gente utilizou no podcast passado. Isso. E no cenário, na parte de trás, tem a biblioteca. Então tem uma mureta branca, uma pilastra cinza. Uma mureta branca, uma pilastra cinza. E também tem algumas mesas na parte de trás. Tá, perfeito. Então, começando aqui a apresentar, a gente vai começar por mim, vai até a outra ponta da mesa. Eu sou o Lucas. Eu tô de moletom cinza, tô com um brochezinho, um botãozinho FABcast, que tem um degradê entre roxo e rosa. Eu tô, o que mais? Eu cabelo preto curtinho, meio espetadinho, minha estatura é baixa, minha pele é um pouco clarinha, tenho traços asiáticos, e eu tenho óculos, tô de óculos com uma haste um pouco grossa, azul. Aí à minha direita tá o Guilherme. Eu sou o Guilherme, eu tô com uma camiseta cinza, com alguns desenhos bem fininhos, de caveiras e, enfim, triângulos com olhos no meio. Também um brochezinho do FABcast da mesma forma que o Lucas. Meu cabelo é cacheado e bem curtinho, tenho barba curta, olhos castanhos, minha pele é branca. Mas acho que só isso. Só isso. E à minha direita tá a Laís. Olá, tudo bem? Eu sou a Laís, eu tenho o cabelo cacheado, curto, com as laterais raspadas. Eu estou com uma camiseta verde, que tem um trevo do lado esquerdo do peito e as mangas são pretas. Eu sou o Gabriel, estou na outra ponta da mesa, mas é até estranho me apresentar assim, né? As pessoas me conhecem como Leal. Eu sou branco, tenho cabelo preto, curto, barba grande, e tô com uma camiseta verde, que por acaso é o uniforme de jogo do Leprechaun. Tem um trevo no peito, as mangas pretas e os nossos patrocinadores. Tá, perfeito, então. Pode começar, Guilherme. Tá bom, então vamos começar assim, a gente quer entender quem são vocês. Assim, fugindo um pouco do Leprechaun, quem é o Leal, quem é a Laís ou a Bob? Fiquem à vontade aí, quem quer começar. Vamos começar, Bob. Bom, eu comecei na faculdade em 2017, eu entrei no bacharelado em Ciência e Tecnologia, com o intuito de fazer engenharia de energia, mas ainda bem que a gente está na FABC e a gente pode ir conhecendo as áreas um pouco melhor, e como muitas pessoas eu acabei mudando de curso também. Eu sou uma pessoa que eu sou aficionada por esportes, por música também, então tudo que envolve esporte e música eu tô super afim, assim. Então eu gosto muito de ouvir, de tocar, de dançar, eu gosto muito de qualquer esporte diferente. Olimpíadas pra mim, incrível, acordei de madrugada pra ver e tudo mais. Esportes que nem tinha no Brasil, assim, realmente, então vários esportes eu gosto bastante de acompanhar. E o rugby não foi diferente, assim, né? Quando eu conheci, foi uma coisa que foi paixão à primeira vista, assim. E antes de entrar na faculdade eu nem sabia que a bola era oval. Antes de entrar Traz ele um pouco pra cá, ó. Boa. Faz corte? Não, a gente vai para a gravação. Não, só pra... Não, continua, vai lá. Então antes de entrar na faculdade eu nem sabia que a bola era oval. Eu tinha visto uma notícia sobre rugby só, que foi um pedido de casamento nas Olimpíadas de 2016, que um atleta da seleção brasileira foi pedido em casamento pela agora esposa dela. Inclusive a gente teve a oportunidade de conhecer. Sim, eu tive a oportunidade de entrevistar essa jogadora. Foi uma experiência muito legal, inclusive no mês da diversidade. Foi muito legal. Foi muito rico também ter esse papo. E para mim também foi uma oportunidade muito legal de conhecer a pessoa pelo qual eu conheci o rugby, que hoje faz tanta parte da minha vida, assim, né? Então isso foi bem legal.
E aí, quando eu entrei na faculdade, acabei conhecendo na matrícula. E aí entrei, meu primeiro treino, apaixonei e não saí mais, assim. E aí fui indo com o tempo, fazendo várias coisas e estando aí. Então, acho que é isso, assim. E como me falaram, né, meu apelido é Bob, veio no rugby também, por conta de uma camiseta do Bob Esponja. Começou aí, era uma coisa que eu sei aquele dia lá, me chamar de Bob, mas ficou, já ressignificaram Bobcat, sabe aquele tratorzinho? Ai, sim! Tem um tratorzinho que é Bobcat também, porque de acordo com a galera, o Tratoro jogando, que é arrastar a galera, então... Que legal. Então ganhou esse outro significado também e eu adoro o apelido, então super peguei pra mim também. Bom, falar um pouco sobre mim, né? Mano, eu entrei na UFABC em 2016. Mano, foi meio louco, né? Que eu fiz o UFPE, fiz 6 meses de UFPE. Ia fazer engenharia naval lá em Recife. Aí, pô, não deu certo, não gostei e tal. Voltei pra cá, falei, mãe, vou fazer matemática. Na loucura, assim. Aí, pô, no fim das contas, quando cheguei aqui, pô, vi que talvez matemática não era pra mim. Aí tava no intuito de fazer biomédica. Mas assim que eu entrei na UFABC, uma semana antes, né, que tem aquela semana de palestras, né, e tudo mais, a gente ia ter uma palestra do DCE que ia valer horas complementares. Era tipo quarta-feira, assim. Aí, pô, tava no fretado vindo pra cá e um colega meu que eu conheci naquele cursinho de matemática lá, ele falou, mano, a gente não vai nessa palestra. Eu falei, tipo, como assim, velho? Como assim a gente não vai? Ele falou, não, mano, a gente vai num rolê. Aí eu, pô, beleza, vamos aí então, né? Aí a gente foi lá no Carrefas, fomos pegar lá alguma coisa pra levar, que era numa rap, né? Na antiga Rap Seta, eu acho que nem tem mais. Que na época era a rap do nosso capitão. Não era capitão ainda, mas era o Robin, né? E aí era uma festa do rugby, mano. Tipo, tinha tido um treino do rugby mais cedo, um treino abertão assim, pra bicho mesmo. E aí a gente foi, e aí, mano, no Carrefas mesmo a gente encontrou, tipo, 2 pessoas do time que já são meio da festa, assim, e tal. E já falaram, não, mano, que não sei o que, vocês vão com a gente e tal. Eu pensava até no futebol americano, mas ali naquele dia, ferrou, velho. Eu fui pro rolê, cheguei em casa bêbado antes de entrar na faculdade. Aí beleza, né? Conheci o time pela festa. Fui no treino no dia seguinte, eu acho que 2 dias depois. Adorei também o esporte. Não conhecia, mas mais por, tipo, às vezes passando na ESPN e via, mas não entendia nada. E aí, no fim das contas, mano, me apaixonei. E aí, tipo, voltando, né, pra parte da faculdade, chegou num momento ali que em 2018 eu já namorava. E aí minha namorada falou, mano, tipo, vamos estudar, porque eu já tinha começado a reprovar tudo, assim, por causa do que eu só queria jogar e tal, já jogava em 2 clubes na época. E aí, beleza, eu comecei a me dedicar mais na faculdade, reprovar menos e tal, até que chegou no momento que eu falei, mano, eu só tô na faculdade por causa do rugby e da minha namorada, se não fosse isso eu já não estaria estudando mais. Aí, falei, mano, eu vou mudar de curso pra fazer alguma coisa voltada pro esporte, né? Aí nisso eu fui fazer nutrição, eu me formo esse ano já, inclusive. Tamo aí, já o esporte já é minha vida, assim, já. E acho que... Mas nutrição você faz aonde? Eu faço na Unip, aí em 2019, quando eu tava na UFABC, eu já tava estudando pro Enem de novo, né? Porque assim, eu não tenho condição de pagar uma faculdade. Aí, tipo, eu falei, eu vou fazer ProUni e tal, ver como é que funciona. Porque faculdades públicas para nutrição são poucas, assim. Aí eu falei, pô, vou para um lugar que tem uma estrutura melhor e tal. Tanto que lá a gente tem uma clínica, por exemplo, que a gente faz os estágios lá, tipo, na frente, que é da faculdade, na frente da faculdade. Então eu fui muito por isso, por questão de estrutura mesmo, assim. Eu adorei, cara. Tanto que hoje, ainda não formado, já tem alguns pacientes cobaias aí do time que tá dando certo, cara. Tá dando certo. Acho que tá bem legal, já tô bem encaminhado, assim, dentro do esporte, sabe? Então você acabou alinhando bastante em relação ao curso, né? Porque a UFABC, na área da saúde, ela quase, acho que não tem. Não tem, curso, a biomédica que é o mais perto, né? Mas que era não o que eu ia nada fazer. assim, pra... Não. Então realmente você conseguiu ali vincular bastante. Pois é, cara. Pois é, quando eu decidi mudar mesmo, eu falei, mano, ou eu vou fazer nutrição, ou fisioterapia, ou educação física. Aí eu estudei um pouco o que estava acontecendo, vi os profissionais que tinham no meio e tal.
Aí eu percebi que não tem nutricionista do rugby, sabe? Não, tipo, e querendo ou não, é um esporte que exige, né, diferentes biotipos. Por exemplo, você vê eu e a Bob, a gente é maior, só que o esporte exige que a gente seja maior. Então, por exemplo, você vai no nutricionista tipo, de que não conhece o esporte, cara, ele vai falar, mano, você precisa emagrecer, entendeu? Então é uma parada que eu olhei e falei, pô, é uma oportunidade que eu tenho para crescer profissionalmente, mas também dentro do esporte, né? Sim, então. E tem mais uma pergunta dessa Não, parte, não? por enquanto não. Então sempre vamos começando por cima, a gente vai Afunilando. afunilando os assuntos, né? O que é o Leprechauns? É a mesma coisa que futebol americano, rugby. Ah, rapaz. Vai lá, dá, segura. Não tem muita coisa não, cara, tipo, de coisas iguais, né? O que é igual é o formato da bola e uma porradaria generalizada dentro do campo. Mais ou menos igual ainda, né? A bola. Assim, média ainda, assim, porque até a bola é diferente, tipo, tem o formato, mas a bola do rugby, por exemplo, é maior, porque ela é feita para ser jogada para trás, com as duas mãos, todo mundo joga a bola. O futebol americano, o pessoal arremessa para frente, né? Tem lá o quarterback, que é a pessoa que arremessa a bola, as pessoas que estão designadas para receber, outras correm e tal, não sei o quê. No rugby não, cara. No rugby todo mundo meio que faz tudo. Então, às vezes você é uma pessoa maior, você precisa também saber derrubar uma pessoa menor. Você tem que ser menor, você tem que derrubar uma pessoa maior. Então, e aí no rugby, como é que funciona o esporte, né? A bola só pode ir para trás, através dos passes. E a ideia é que você corra com a bola para frente, segurando a bola na mão. Entendeu? E aí, cara, os contatos são sempre abaixo da linha do ombro, né? Devem ser sempre abaixo da linha do ombro. E por isso a gente não usa nenhuma proteção. A única proteção mesmo que a gente usa é um protetor bucal, caso aconteça algum contato ali, pra você não perder os dentes. O resto, cara, é no corpo mesmo, e diferente do futebol americano, né, que eles têm aquela armadura, né, aquela coisa toda. A forma de pontuar também é a mesma, que é chegar do outro lado do campo. A diferença é que o rugby você precisa apoiar a bola ao chão, o futebol é só você atravessar a linha, se pontua. E o chute aos paus também existe, sabe? Mas são em condições diferentes também e tudo mais. Mas assim, o pessoal tem essa ideia de semelhança pela bola, cara. O resto é outro esporte, outra dinâmica. O jogo não para, é 40 minutos no caso do Rugby 15, ou no Rugby 7 é menos tempo, mas é contínuo, cara. O jogo não para. Diferente do futebol americano também, entendeu? Aí vocês disseram que tem pancadaria e tal. Assim, quão machucados vocês saem se vocês não têm aquelas armaduras? Né? É que existem muitas leis de jogo, né, para que o jogo flua. Então, por exemplo, você não pode chegar e dar uma ombrada numa pessoa e essa pessoa derrubar. Isso você não pode fazer. Existe a forma de levar a pessoa ao chão, que é um movimento que a gente chama de tackle. E existem várias leis que envolvem isso e como você vai fazer. Então, que nem o Leal falou, abaixo do ombro é um dos pontos. Né? Você não pode só dar uma carga com o ombro e a pessoa cair e tá tudo bem. Isso, inclusive, é uma penalidade. Então, você tem que levar a pessoa ao chão em segurança. Então, a ideia é que você caia junto com essa pessoa. Geralmente caem os dois abraçadinhos, assim. Então, tem tudo isso, assim. Tem várias coisas que, pra gente jogar, inclusive, campeonatos pela federação, a gente tem que fazer, tem online, assim, uma provinha sobre as leis de jogo. Então, a gente tem que ler, tem que responder as perguntas e entender essas coisas, que é pautado muito também na segurança, né? Sim. Então, é sempre importante. Você pode ver que todo ano tem alguma mudança nas leis de jogo. Ou por segurança, ou para dar mais continuidade de jogo. Então, são dois pontos assim que você vai vendo que vai mudando ao longo dos anos, justamente pensando nisso. Exato. E, por exemplo, contato com a cabeça, né? Uma coisa que às vezes acontece, né? Você tá em risco ali, mas tem sido muito mais rígido, né? Esses tempos atrás eu tive uma concussão, mas, cara, a partir daí, tipo, foi coisa de poucos segundos que eu apaguei e tal, foi uma fatalidade ali que aconteceu. Mas, meu, esse segundo já foi o suficiente pra, tipo, os médicos pegarem e falarem, meu, você 2 semanas fora, observe esses sintomas aqui e tal, tipo, é bem rígido, né, em relação a isso. E aí a Bob falou da questão
da responsabilidade que você tem com o seu adversário na hora que você o derruba, isso está também dentro de alguns valores que a gente tem dentro do rugby, né? Que a gente fala que são 5 pilares do rugby, que é o respeito, a paixão, a integridade, a disciplina e a solidariedade. Então, dentro de campo, a gente tenta sempre aplicar esses valores, né? Um deles, que talvez um dos mais importantes, acho que os 5 são importantes, mas seria a integridade. Tipo, você a partir do momento que você está dentro de campo, você tem respeito. Você tem que ter respeito pela sua própria integridade física e pela integridade física do seu adversário. Entendeu? Entendi. Não é que vocês estavam falando de como é que é. Eu pensei, nossa, mas eles não estão com hematoma, não estão não, isso tem. Você vê, igual eu tô com a mão enfaixada que eu acabei de sair do treino. Lesão de dedo acontece. Às vezes joelho, assim. Mas, cara, é normal do esporte. Como qualquer outro esporte, o esporte de contato, você vai ter, né? Sim. Tipo, é uma pancada segura, mas ainda assim é um esporte de colisão. Sim. Então, sei lá, vamos supor que no nosso nível uma pessoa consegue correr ali a 20, 25 km por hora, ela tá vindo a 20, 25 km por hora pra cima de você e você tem que parar ela, cara. Entendeu? De algum jeito, que seja uma forma dentro de acordo com as regras do jogo, mas ainda assim é uma pancada. Isso também é engraçado até, né, que a gente fala esse movimento do tackle. Eu brinco com a galera, mas é uma brincadeira séria. Dentro do nosso time, se a gente está em treino e a gente está treinando o tackle, que é esse movimento de levar a pessoa ao chão, a pessoa que, quando está na minha frente, eu já fico assim, não. É uma pessoa que tem 1,5 metros e não pode doar sangue porque não tem 50 quilos. Assim, realmente. Então, é uma diferença, assim. Se eu tô correndo tudo mais, a gente tem, que nem o Léo falou, né? Existe a velocidade, eu não corro nesse tanto, mas eu sou mais pesada do que essas pessoas que são bem mais leves, né? Mas é como tem essa diversidade dos biotipos dentro do rugby e como também existe a possibilidade de todas essas pessoas jogarem do seu jeito, na sua função ali, e de fato, porque é uma pessoa que tem técnica e que às vezes eu não consigo escapar de levar o tackle, mas é super tranquilo também, quando vai com técnica, as duas pessoas vão com a intensidade também, diminui bastante o risco de lesão, se os dois vão com intensidade. Então é algo que a gente tem que sempre manter também no treino, quando a gente está treinando esse tipo de fundamento. Exatamente. Por favor. Pode falar, cara. Não, manda aí, continua aí, eu mando a próxima pergunta. Não, eu só ia falar que essa questão do biotipo, né? Tipo, a gente ia falar das modalidades dentro do rugby também, né? Que basicamente a gente tem 2 modalidades que são mais jogadas, que é a modalidade olímpica, que é o rugby sevens. Hoje o feminino é a principal modalidade do feminino, né? Elas estão fazendo uma movimentação, né, para ter o rugby 15 e tal. Mas o 15, cara, você tem, são literalmente 15 pessoas em campo, onde geralmente 8 delas, que são os forwards, ou como a gente apelida, os gordos, né, que geralmente são as pessoas mais pesadas. Tem uma formação que é o scrum, que, cara, são 8 caras de cada lado, se empurrando e tal. E as outras 7, cara, elas têm que correr. Mas isso são 15 para cada time? 15 de cada lado, cara. 15 Sim. de cada lado. Uma quadra é bastante gente. É bastante gente. Campo, é um campo. É tipo um campo de futebol, as medidas são muito parecidas, né? Então. Tanto que no Brasil a gente, cara, de cabeça, acho que a gente tem 2 campos que são específicos para rugby, né? Um deles o SPAC, eu acho que lá em São José também tem alguns campos que são feitos para rugby, que acho que se não me engano é 68 por 120, 110, que é as medidas oficiais. Mas o resto, cara, a gente joga em campo de futebol mesmo, que é 50 por 100. E é isso. Então. Exato. E é engraçado, né, que ele falou o Scrum. Muita gente conhece o Scrum como aquela metodologia muito utilizada no mundo corporativo. E se você parar para comparar, assim, você vai entender um pouco também do Scrum do rugby. Se não me engano, veio até do Scrum do rugby, isso, né? Porque é justamente isso. Geralmente eles falam do tamanho da equipe. Se for comparar esse tipo de coisa, tem similaridades. Todos fazendo força ao mesmo tempo, Sim, né? Sim, exato. Faz sentido. Eu não fazia ideia, gente. Pois cara. Eu não fazia ideia. Legal. E você falou de que vocês têm as modalidades, mas dentro do Leprechauns, vocês separam, tem o time feminino e o masculino e é só isso? Ou vocês trabalham com outras modalidades de esportes? Como que funciona lá dentro? Posso falar. A gente joga separado, né? Salvo eventos em que a gente
tem a intenção de fazer misto, a gente já fez eventos de inclusão, né? Exato, foi muito legal, inclusive a gente pode falar mais pra frente. Mas a gente tem os 2 naipes, né, o feminino e o masculino. E aí o masculino joga Sevens e 15 e o feminino joga Sevens. No Sevens são 2 times de 7 pessoas, né? Então precisa de menos gente. Como não é um esporte que é tão difundido assim, existe essa barreira sempre da captação de pessoas para os 2. Né? Então, a gente separa isso na hora de jogar, os campeonatos são assim, mas nos treinos a gente treina junto. A gente faz separações em alguns momentos para treinar algumas jogadas que dizem mais respeito no estilo de jogo que as pessoas que estão agora no time feminino jogam, que as pessoas que estão agora no time masculino jogam, mas às vezes a gente também treina jogadas juntos, né? Coisas que vão servir para todo mundo. Então, o nosso treino é sempre misto. Mas existem momentos em que a gente separa, porque é necessário para algumas especificidades. Mas a ideia é que a gente seja unido, assim. Tanto é que a gente vê em alguns outros times que as pessoas treinam separado de rugby mesmo, treinam separado, tem símbolos separados, né, que nem o escudo. O nosso escudo é o mesmo, a gente faz parte do mesmo clube. Então isso funciona de maneira muito unida mesmo, assim. Então, a nossa diretoria é para os 2, né? Então, toda essa estrutura que a gente tem no time funciona da mesma forma, né, para os 2. Exatamente. Nossa, isso é muito interessante, né? Porque quando a gente pensa em grandes clubes, assim, trazendo mais para uma realidade... Não que eu goste muito de futebol, mas você vê que grandes clubes geralmente é muito segregado, né? Uhum. Tem o futebol masculino, que é enaltecido, que, enfim, pagam super bem... E tem o clube feminino, que agora está ganhando uma visibilidade, mas até então, enfim, era cultural que todo mundo cagasse para ele. E é muito legal que vocês têm essa união de trazer e estar ali junto, né? Mesmo que a gente fale, é um pouco menor do que esses grandes clubes, mas teria possibilidade sim de vocês acabarem separando, mas é legal que vocês interagem. Isso eu achei sensacional. Isso é muito bom. Isso é importante até pela nossa própria convivência, assim, né? Tipo, quando você pensa no ambiente da UFABC, mano, esse bagulho é uma selva, tá ligado? Ninguém se conhece. Então, eu acho que esse rolê da gente ter essa junção, né, tanto masculino quanto feminino, ajuda muito nessa parte de interação social e tal, e até esportiva, mano, porque você vê que geralmente as meninas quando treinam com os meninos, elas ganham um pouco mais de intensidade física mesmo também. Isso é uma parte que mano, eu vejo que alguns times não têm, sabe, talvez teria, mas assim, se você pensa em separação, né, no esporte de contato, em alguns casos faz sentido, outros casos não faz sentido, enfim, mas cara, o Leprechauns a gente junta e dá certo, e a gente se gosta muito. Você pega hoje a diretoria, nosso presidente é homem, vice-presidente é mulher, aí dentro de cada diretoria também tem diretores homens, mulheres, e mano, se separasse não ia dar certo, velho. A realidade é essa, não ia dar certo pra nenhum dos lados. Então, pra gente, cara, isso é importantíssimo, é essencial. Mas isso é uma coisa muito cultura da UFABC, né? Porque você vê em outros lugares, as pessoas não pensam assim. Não. É o UFABC. Nossa, sim, teve um evento que a gente foi que, justamente eu falei isso do escudo porque eu lembrei desse evento. Que tinha um copo que eles fizeram pro evento, e aí tinha o escudo de todos os times que participaram. E aí você tinha lá, assim, um escudo aqui, e o nosso era o único que tinha um só. E todos os outros eram diferentes. E aí quando você para conversar com essas pessoas, você entende que realmente algumas coisas são juntas e tudo mais, mas você passa a entender que algumas coisas são mais separadas, assim, né? Sim. Então a gente tem um escudo que representa todos nós. Sim. A gente não tem necessidade de mudar isso, né? Então isso é muito, muito legal também. Sim. Aproveitando que vocês estão falando do escudo, né, que é um trevo, por quê? De onde surgiu o Leprechaun? De onde surgiu o nome? Cara, por que isso o é uma trevo? História meio doida, velho. Porque, a galera do time, tipo, o pessoal, até os mais velhos, os caras são meio idiotão, assim. Os malucos são meio bobo. E aí, mano, surgiu meio que num rolê, assim, a galera tava maluca já. E aí, acho que era a votação entre Veados e Leprechauns. Aí escolheram o Leprechauns. Mas o Veados é muito por causa do Jägermeister. Que o pessoal mais antigo, principalmente, gosta muito, né?
O que é? É uma bebida, se não me engano é gin, né? Ou é rum? Não sei. Mano, a bebida é muito forte, tem mau gosto de mato, forte. assim, tipo, é mais esquisito. Nossa. Mas a galera, tipo, gostava muito porque era uma bebida meio chique, assim, e tal. E aí, tanto que eu tenho um membro também nosso, que é o Negô, ele tem até o escudo que seria com o Jägermeister na perna, ele tem tatuado esse escudo. Ai, que legal. Junto com o trevo. Junto com o trevo. Que é uma tatuagem que, inclusive, muitas pessoas do clube têm. Eu tenho. Eu Trevinho tenho também, pequenininho. o meu aqui. Legal. É tatuagem. Tatuagem. Legal, gente. Isso é uma coisa, assim, que explica muito da nossa paixão mesmo, né? Em relação a isso. Eu tenho muito uma coisa em relação ao rugby, principalmente, que eu desde criança sempre gostei muito de esporte. E eu nunca tive o corpo que eu via nas pessoas que praticavam esporte. E isso no rugby foi uma conexão, assim, de primeira. E eu senti, foi muito engraçado. Eu não tinha isso ainda, esse pensamento, mas no meu primeiro treino, eu lembro que eu me senti em casa. Foi uma conexão, assim, que eu falei, que é isso, assim, né? Tanto é que foi um treino de uma CIL, que é a Semana de Integração. E aí teve esse treino, que foi dedicado para os ingressantes. E logo em seguida tinha o treino que ia ser um pouco mais pesado com a galera já do time. E eu fiquei para esse treino. Eles falaram, se alguém quiser ficar, pode ficar. E eu já fiquei. E foi muito involuntário, assim, porque eu já me sentia ali em casa. E isso tem muito no rugby, assim. Os biotipo, principalmente no nível que a gente joga, no nível universitário, eu senti, assim, uma coisa, meu primeiro amistoso, todo mundo assim, nossa, Bob, que da hora, e, tipo, de uma coisa que eu consegui fazer, sabe, com o meu corpo, porque o meu corpo é assim, sabe, então, isso foi uma coisa que eu senti um acolhimento, e até me perguntaram, né, inclusive quem perguntou a primeira vez, você não vai fazer a tatuagem? Foi minha mãe. E aí me perguntaram assim, você não tem medo de se arrepender? Eu falei, não. Porque independente do que aconteça, não há nada que possa acontecer que vá tirar esse sentimento que eu tive em relação a essa conexão com o esporte, que era uma coisa que eu já gostava desde criança. Sempre gostei, já ouvi merda jogando quando eu era criança e tudo mais. E que no rugby isso foi só, assim, incrível, né? Então isso foi muito, muito doido, assim, esse sentimento. Que legal. Eu também, quando era pequeno, eu tive criança gordinha, né? Então você é tratado de uma forma muito diferente. Eu fico assim meio mexido porque eu sei que isso da gente não se vê em lugar nenhum. Aí a criança viada também, né? Então a gente olha, eu entendo. A gente nunca se vê em lugar nenhum. E quando a gente se vê, a gente, enfim, é um sentimento de que as pessoas, né, que estão dentro ali do padrão, elas já sabem como que é, mas elas, assim, na verdade elas não sabem como que é porque elas estão acostumadas. Elas nasceram se vendo em tudo. Então quando a gente vê, realmente a gente fica assim, né? Exato. Pega. Eu tenho uma lembrança que é de uma jogadora de vôlei, que ela, assim, ela não é uma pessoa gorda, mas ela não é aquele padrão de pessoa extremamente magra e tudo mais, que a gente vê muito. E eu tenho essa lembrança de vê-la na TV. É dela que eu tenho essa lembrança, assim, como corpo um pouco diferente daquilo que era o padrão. E eu tive a oportunidade de ver um jogo dela pessoalmente, depois eu fui tirar foto com ela. Minhas amigas, tipo, e ela nem é uma dessas jogadoras que, tipo, todo mundo fica super badalando e tal. E aí minhas amigas ficaram, tipo, por que você quer tirar foto com ela, sabe? Tipo, e eu super tirei foto, eu falei assim, isso é pela eu criança que pôde ver que talvez tenha algum espaço, por menor que seja, pra gente seguir nessa paixão, assim, né? Então isso é muito, muito louco, assim. Muito bom. Mas é bem isso mesmo, cara. Eu também tinha, né? Eu sempre fui obeso, tá ligado? Só que aí eu me encontrei nas lutas, né? Eu lutei judô por um tempo, mas aí depois que veio o rugby, não teve nada igual, mano. Assim, que você vê até, tipo, a gente brinca que a gente gosta muito dos gordinhos, porque não tem, mano. Tipo, o pessoal que chega, ele tem muito disso, né? Nunca se achou, não é agora que eu vou me achar. E aí, ou às vezes, não quer praticar um esporte e tal, e acha que, preciso emagrecer e tal. Cara, tipo, não é bem assim, sabe? Isso é muito legal, cara. E aí,
Estamos aí pra mostrar isso aí. Legal, Aquele gente. pensamento, né? Eu preciso ir pra academia antes. Pois é, isso tem muito, cara, depois tem eu muito. chego lá. Tem mas muito. Sim. Ai, que bom. E o Leprechauns ainda, pra mim, teve uma outra camada que foi justamente... Eu conheci o rugby por um pedido de casamento entre duas mulheres, né? E como uma pessoa lésbica também tem esse peso, eu entendi que talvez o rugby fosse um lugar que tivesse um pouco de acolhimento. E eu senti isso completamente no Leprechauns, assim. Isso nunca foi um ponto. Toda vez que a gente falava e a gente fala sobre diversidade, não só nesse ponto da diversidade, né? Mas toda vez que a gente fala sobre isso, eu vejo pessoas atentas, ouvindo outras pessoas e, de fato, prestando atenção naquilo para não reproduzir algumas coisas que talvez a gente cresceu ouvindo e coisas assim. Então, eu vejo muito isso, assim. Então, isso para mim é extremamente valioso. Acho que é uma boa do Tamanduás também, né? Sim. Que a gente tem uma parceria muito forte. Cara, a gente, vocês sabem, na FBC a comunidade LGBTQIA+, é muito, muito forte, né? Muito presente. E aí tem um time em São Paulo que foi o primeiro time LGBTQIA+, inclusivo, né? De São Paulo, que é o Tamanduás Bandeira. E aí, alguns membros do Tamanduás, eles são amigos nossos, né, amigos pessoais nossos e tal. E aí a gente fez alguns jogos com eles já mistos, inclusive. Cara, tipo, super legal, assim, a gente adora eles. E aí, tanto que agora alguns jogadores nossos, eles estão jogando o Campeonato Paulista agora, que foi tipo... Cara, foi um baita de uma evolução para eles, como equipe, né, esportiva. Coisa que ninguém acreditava, ninguém botava fé nos caras e realmente começaram um campeonato um pouco mal e aí foram evoluindo, tiveram uma evolução muito boa no campeonato e aí alguns dos nossos jogadores no Leprechauns estão jogando também com o Tamanduás no Campeonato Paulista, cara. Sim. E, cara, isso é muito da hora, assim, de ver, né? Até quem não é LGBTQIA+, e a pessoa, tipo, falou, mano, vou jogar com os caras, tô com os caras, entendeu? Isso é muito da hora, cara. E essa é uma parte do Leprechauns que é muito forte, né, velho? Sim, a gente até fez um evento na faculdade, foi a exibição do documentário desse clube, né, que é um clube de rugby, e a gente também, se a gente tem a possibilidade de ter um pouquinho de plataforma, a gente quer divulgar essas coisas, né? Sim. Que é muito importante também é o papel, nesse caso não só como aliados, mas como plataforma aliada, eu diria, a gente fez a exibição, a gente teve uma pessoa do Prisma também, que estava junto com a gente nesse dia, e aí a gente teve isso e no dia seguinte a gente teve esse jogo misto com pessoas cis, trans, mulheres, homens, jogando pela celebração da diversidade. E foi no Dia Nacional contra a Homofobia, né? LGBTfobia. Então foi muito significativo pra gente. A gente tem um meião que tem o arco-íris que a gente fez pensando nesse evento e tudo mais. Então é algo que a gente sempre tenta estar próximo, não só dessa diversidade que de fato contempla muito dos nossos membros do time, mas em outras diversidades também. Mas essa é uma que a gente sempre teve essa proximidade com esse clube também. Um dos fundadores já treinou com a gente. Então é muito legal isso. Legal, é importante a gente tá falando bom, né? É importante, acho que tá. Não sei. Não, não é conheço só, nada. Tem mais tarde. Corinthians. quase isso mesmo. Ah, então vai estar. Quase me xingaram que eu tava de verde hoje. Cuidado pra não apanhar, né? Meu Deus. Então é importante isso de vocês falarem, né, de diversidade, de respeito, representatividade. Eu acho que se não fosse, né, a representatividade, talvez você nem veria que era possível você estar no esporte. É interessante vocês falarem, né, porque a gente pode estar na UFABC, a gente sabe que a UFABC é muito diversa, mas a gente ainda tinha uma visão, assim, bastante que mesmo sendo o UFABC, os times de esportes ainda são um ambiente mais masculino, né, um ambiente mais, tende a ser mais machista, né. Daí vocês contando essas questões assim da diversidade no Leprechauns, é interessante saber, descobrir isso que, sei lá, assim, não são todos os times, não são todas as entidades. Assim, pelo menos a gente está descobrindo agora, pode ser nenhuma das entidades pode ser machista, né? Mas a gente vai, né, desmontando, desconstruindo essa ideia, também um preconceito nosso. Não, o rugby é um esporte puta machista, velho. Sempre foi. Tipo, porque os caras ficam se batendo lá, que não sei o que. Mano, tipo, sempre foi, cara. Ainda é muito, na verdade. A gente tá tentando quebrar isso tem algum tempinho, mas
É difícil, cara. Algumas pessoas são bem relutantes em relação a isso, sabe? Até em relação ao esporte feminino. Que hoje, cara, é uma das grandes vertentes do rugby, talvez até o principal no Brasil. A seleção feminina é muito mais forte que a masculina em relação a nível mundial. Então, cara, não tem como fugir disso, velho. O pessoal tem que enxergar que, cara, esporte é pra todo mundo, velho. Sim, exato. Citando rapidamente a seleção feminina já ganhou acho que umas 20 vezes o campeonato sul-americano. A hegemonia brasileira. Assim, é raro. E eu acho que nunca vi o Brasil perder o campeonato sul-americano. Teve uma vez que perdeu pra Colômbia. Desde que eu entrei no rugby mano, e comecei a acompanhar, assim, eu acho que eu nunca vi. Quando a gente passa para um cenário mundial, a gente ainda tem um pouco desse gap, né, dessa diferença do rugby sul-americano até o mundial, mas a gente vê o Brasil, a seleção feminina, né, brasileira, chegando aí na elite do campeonato mundial, né, e vai disputar esse ano também. Tinha caído mais por alguns critérios. Um dos times que estaria nessa Série A do Campeonato Mundial não vai participar e quem vai entrar é o Brasil. Né? Então, para vocês verem como foi no quase ainda, e você vê a evolução, assim. O Brasil, de uns tempos atrás, perdia de um placar um pouco mais elástico de algumas seleções. Hoje em dia, termina, por exemplo, o primeiro tempo, o Brasil ganhando com um pouquinho de diferença, ou empatado, e perdendo de muito pouco, assim. Então, querendo ou não, a galera fala assim, mas ainda tá perdendo. Mas olha a evolução, olha essa diferença. Porque é isso que é em relação ao esporte. Isso também é a mesma coisa, se a gente for pegar no cenário mundial, isso também acontece no masculino. Mas isso é a evolução do esporte, né? De você trazer essa competitividade cada vez mais para perto. Você aumentando essa competitividade. Isso é super legal e super rico para o esporte em geral, né? E isso eu digo, assim, no rugby e em outros esportes. Isso é chocante, assim, que a gente vê, né? Que eu e o Lucas, a gente sempre falou muito que a UFABC também ela tem uma barreira mística, né? Não sei se vocês já assistiram o Percy Jackson, o primeiro lá, que quando eles entram no acampamento tem como se fosse, e os monstros não conseguem entrar, né? As criaturas não conseguem entrar. E a UFABC a gente sempre falou que do portão pra fora não. Do portão pra fora, inclusive se a gente anda de mão dada, a gente já vê as pessoas, né? Passa assim, ó, isso quando não mexe. Mas dentro da UFABC a gente sempre teve muito essa cultura, né? De tentar incluir ao máximo, evitar julgamentos assim a toda risca, porque a gente sabe que, assim, a gente entra às vezes não sabendo, mas a gente aprende muito sobre respeito aqui dentro. Então, como vocês falaram, a gente tenta trabalhar sempre com inclusão. Em poucas ações também que vocês colocaram as pontuais, por exemplo, treinar junto. Quem olha de fora fala, ok, estão treinando junto, só isso. Mas não, tem todo um significado. Eu achei isso muito sensacional, é realmente perfeito. A gente, obrigado aí por vocês estarem colaborando aí pela diversidade, principalmente no esporte. Isso é muito bom, importante. Nada além da nossa obrigação. Nossa. A realidade é essa. Exato. A gente teve a oportunidade, por exemplo, citando também o coletivo Primavera, que é da faculdade, que é o coletivo de e para PCDs, né? Só um parênteses. PCD são pessoas com deficiências. Aí, fechando parênteses, continua. Obrigada. Então, a gente teve um treinamento junto à Comissão de Diversidade da Atlética também, da Axis, com eles voltado para mídias. A gente teve outro de conscientização também. Então, para a gente entender termos do nosso dia a dia, e a gente teve a presença de alguns atletas do time lá para aprender, porque é isso, a gente precisa buscar informação. Né? A gente está num momento em que a gente tem que buscar informação. A informação não tem que ser dada mastigada necessariamente para a gente. Então, eles foram super abertos, inclusive, um agradecimento super que eu já fiz à presidente, né, que é a Vicky, mas também deixo aqui essa recomendação, porque foi de muita riqueza também, da gente levar essa discussão e ver, da gente traçar também um plano em relação a isso, da gente entender, né, como são as coisas. Então, isso é muito importante. Sim, legal. Agora fugindo um pouquinho do que a gente estava falando, vocês falam muito de campeonato e tal, como é que funcionam os campeonatos de vocês, torneios? Vocês competem aonde, quando, em que momentos do ano, várias vezes, uma vez por ano?
Vou falar um pouquinho do masculino, você fala do feminino. Cara, o masculino, a gente costuma ter o campeonato universitário de 15, né, o paulista. Esse ano a gente não jogou cara, tá uma bagunça, né, tipo, voltando ainda e tal. Mas tendo a Rugbar aí, a gente volta a ter verba para jogar, que é um campeonato caro também. Mas esse campeonato, ele costuma acontecer o ano inteiro, né, então, sei lá, vai de março até novembro ali, junto com o Campeonato Paulista que acontece. Que assim, dentro do masculino a gente tem jogadores que são só universitários, mas tem jogadores que jogam em clubes por São Paulo inteiro, que aí esses clubes jogam realmente o Campeonato Paulista. Então eu jogo num clube da Série A com alguns outros jogadores nossos também, tem alguns que jogam na Série B, outros na C, outros com o Tamanduás que estão agora no desenvolvimento. E aí, além do campeonato de 15, a gente tem os campeonatos universitários, que geralmente são sevens, né, que são etapas. Então, como o sevens é um tipo de jogo menor, cara, um jogo dura 14 minutos, basicamente. São 2 tempos de 7 jogadores de cada lado. E então o campeonato acontece no máximo em um final de semana. Quando é um campeonato grande, acontece em 2 dias, quando não, em um dia só. E aí a gente joga esses campeonatos mais esporádicos, tipo a NDU, são 3 etapas no ano. São 2 ou 3? 3, né? 2? Tá, 2 etapas no ano, desculpa. Aí tem, às vezes a gente joga FUP, alguns anos sim, outros anos não. Esse ano, por exemplo, estava meio desorganizado, a gente não jogou. Tem também alguns campeonatos mais sazonais, tipo o Sanca Sevens também, que é um campeonato tradicional de São Carlos. Os passarinhos aqui estão gritando. E além disso, os Inters, né? O Inter, até inclusive a gente foi acho que segundo lugar no último que teve no Tusca, né? Segundo ou terceiro? Terceiro. A gente foi terceiro no Tusca. Então, cara, o nosso time de Sevens, ele é bem competitivo. Principalmente o de Sevens, ele é bom. E o feminino também, né? O feminino sempre foi. Do feminino, eu acho que a gente pode citar alguns pontos. Assim, a gente joga Sevens. Esse ano a gente está no momento de reestruturação, né? Então, a pandemia, muita gente formou, saiu. E aí isso é um ponto que eu acho que afetou os 2 times. E até conversando, por exemplo, com a galera do Green Reapers também, algo que a parte de captação é difícil para esses esportes. Então a gente está nesse momento de reestruturação, mas até 2019 ali, né, que 2020 não chegou a ter nenhum campeonato, só a gente fez um amistoso antes da pandemia. Uma semana antes de fechar. Nossa, foi, assim, e que bom que aconteceu, sabe? Muito louco isso. Mas antes disso, assim, a gente jogou NDU em 2019, que foi o primeiro ano que teve NDU. Então a gente estava lá na estruturação do campeonato e tudo. Foram 2 etapas que eles fazem por semestre, né? Esse ano também a gente jogou a primeira etapa, tanto feminino quanto masculino. Mas lá em 2019 o feminino só que jogou a primeira etapa e a gente ganhou a primeira etapa. Esse aí mesmo. Esse aqui, ó. Vou mostrar aqui assim. Esse aqui foi o troféu que a gente levantou, campeão universitário da NDU de 2019, da primeira etapa, do primeiro campeonato da NDU de Rugby Sevens. Foi emocionante, assim, foi incrível. Eu era capitã da época, lembro que, nossa, foi uma movimentação incrível. E na segunda etapa a gente ficou ambos em terceiro. Então ficamos, tanto feminino quanto masculino, né, no pódio. Ali em 2018 a gente chegou a jogar, não só em 2018, mas nos anos anteriores. Em 2019 bateu data, vários motivos, e aí a gente preferiu manter no universitário. Mas antes disso, a gente jogava a Série B do Campeonato Paulista, que não é universitário. Então, é até um pouco raro, assim. Eu lembro que em 2018 teve etapa que só tinha gente de universitário jogando, mas que também faz muito parte do nosso desenvolvimento, né? Então, a gente já chegou a ter algumas posições significativas, tá na parte de cima da tabela. Esse aqui é um troféu também de 2016 de terceiro colocado da Copa São Paulo. Então foi um pódio num campeonato que nem é universitário, que levou até as meninas jogarem. Eu não estava na época ainda, mas em 2017 uma das etapas do Paulista A, que aí é a Série A do Campeonato Paulista, elas chegaram a jogar uma das etapas justamente por essa colocação. Então é algo que sempre veio assim bem forte, né, com a gente. A gente joga FUP também,
já ficamos em segundo lugar, acho que umas 3 vezes. Perdi as contas. E Inter também, então Engenhas 2017 a gente ganhou. Nossa, esse Engenhas, inclusive tem uma cena épica. Que Incrível. foi, cara, a torcida do Engenhas, tipo, não tava tendo mais nada além do rugby aquela hora. Então, estavam tendo, tipo, tava todas as torcidas, então tava o pessoal da FEI, da Engenharia Mackenzie, da Mauá, tipo, e tava uma briga de bateria, cara. Tava muito louco, assim, tinha mais de 1000 pessoas no estádio, assim, tinha gente pra caramba. E aí o masculino a gente perdeu a semifinal, mas aí depois veio o feminino e as meninas ganharam, cara. Puta, aí invadiu a torcida, tamanduá, com aquele bandeirão, o bicho pegando, sinalizador pra caralho, ninguém conseguia respirar direito. Mas, cara, foi muito doido, velho. Esse Engenhas foi muito louco, velho. E aí a gente participa de Inters, né? Então teve esse Engenhas no Engenhas do ano seguinte. O masculino ganhou, o feminino ficou em segundo. Aí teve Tusca também, que ambos ficaram no pódio. Então foi bem legal, assim, é bem legal. A gente participa desses campeonatos. Esse ano não tem nenhum Inter, né? Que vá ter rugby. Então a gente não vai jogar Inter, mas a NDU a gente vai jogar também. 15 e 16 de outubro agora vai ter. Essa é a data que eles passaram prevista, não está 100% fechada. Mas a gente tenta jogar esses campeonatos universitários que acontecem, e aí o feminino, né, o masculino, como joga campeonatos de 15, jogou nos outros anos, tem um jogo no final de semana, e tem daqui 2 finais de semana, que é um jogo por final de semana. Feminino não, feminino joga 4, 6 jogos no final de semana e acabou o campeonato. Meu Deus. Só daqui um mês. Exato. Não dá exaustão? Cansa Bastante. Inclusive, falando um pouco da nutrição, é um desafio, mano, um desafio grande. Porque você pensa, né, como é que você vai hidratar uma pessoa que tá desidratando toda hora? Aí eu até fiz uma pergunta pra um professor um tempo atrás e falou, mano, não hidrata. Você tenta melhorar a situação ali e tá tudo certo, entendeu? Joga lá na piscina. É complicado. Essa Copa São Paulo que a gente jogava, né? Esse ano teve, a gente não participou, mas foi um campeonato de um dia. Mas a gente jogava quando eram 2 dias. E geralmente é no interior. Isso é muito legal desse campeonato. Então era muito legal que a gente saía de vanzinha daqui, aí ia pro interior, saía daqui 4 horas da manhã, ia todo mundo junto, sabe? Um calor do cacete. Num calor. Pensa jogar meio-dia no interior, assim, Taubaté, num sol bom, assim, Taubaté interessante. quando é perto, pô, quando é tranquilo. Agora quando você vai pra São Carlos, Rio Preto, é embaçado. Exato. Então é algo assim, a gente joga em vários lugares. Universitário geralmente aqui em São Paulo. Eu lembro só de uma FUP que foi em Campinas, foi na Unicamp. Então, mas geralmente é aqui por São Paulo mesmo que a gente joga, né? Mas, de fato, é uma experiência muito legal, assim. E a gente tem esses campeonatos que é um dia, né? 1 dia, 2 dias. E aí vai acontecer dali a, de vez em quando, 6 meses, que é o caso da NDU, por exemplo. A Copa São Paulo acontece a cada 1, 2 meses, uma etapa. Então é uma coisa que é dessa forma. E aí a gente tenta sempre preencher um pouco com amistosos também, né? Semana passada a gente teve um campeonato que um time organiza de São Paulo, né? De Alphaville. Barueri, né? É a União Rugby de Alphaville, né? Então é lá de Alphaville. Mas eles fazem lá um campeonato aí, tipo, meio que um amistoso, assim, sabe? Então a gente vai e até para manter o time ativo, né? Ter motivos para treinar. E também para dar experiência, né? O pessoal que tá chegando agora, hoje mesmo no treino, tipo, mais da metade era bicho, entendeu? Então a gente tá dando rodagem pra galera agora, né? E aí não tem jeito, o Sevens, quando o time joga só Sevens, né? Que é o caso do tanto masculino quanto feminino hoje, cara, você precisa achar o máximo de jogo que você pode, porque se for depender dos campeonatos oficiais, você vai jogar um campeonato por mês ou a cada 2 meses, entendeu? E quer perguntar? Em relação à pandemia, né, que a gente viu que teve muita paralisação de muitas atividades, não só na faculdade, a gente teve Olimpíadas. Desculpa. Em relação a... então, voltando, acabei de levar a bronca do Lucas. Voltando, em relação à pandemia, porque a gente teve paralisação de muita coisa. Por exemplo, as Olimpíadas mesmo foram canceladas, né? Canceladas não, mas reagendadas. Então, como que foi? Vocês continuaram? Dava para treinar? Não dava para treinar? O pessoal foi perdendo... Como que fala? Quando a pessoa...
enfim, ela... Motivação. Tesão. É, Essa é a também. palavra. Sim, pelo rugby, porque aí também perdendo a parte física mesmo, né? Que você não tá treinando ali. Como foi? Vocês treinaram, não treinaram? Cara, difícil. Posso falar, Bob? Pode. Mano, foi complicado porque é aquilo, né? Era pra ser 15 dias, aí virou um mês, aí virou 2 meses, e aí ficou naquilo e a gente tava naquela expectativa. Então, assim, a gente, no começo, quando a gente parou, a gente teve um amistoso, uma semana depois foi que fechou tudo e tal. A gente falou, mano, vamos se manter ativo, né? Aí a gente fazia treinos online, o nosso treinador, ele era inglês, então ele voltou pra Inglaterra, mas ele ainda conseguia passar os treinos. Cara, a gente ficou nessa aí por uns 6 meses, mais ou menos. A gente fazia treinos online, fazia uns desafios, a gente fez meio que umas academias, tipo, algumas pessoas se juntavam pra, o horário que dava pra treinar, a gente treinava, e aí foi até legal, porque a gente conseguia fazer treino quase todo dia, se não todo dia. Mas, cara, depois desses, sei lá, 6 primeiros meses, foi difícil manter, sabe? Aí a gente teve até que dispensar o treinador, porque a gente tava pagando pro cara e não tinha quase ninguém participando dos treinos, né? Isso, só lembrando que foi tudo online. Foi tudo A online. gente não se viu. Tanto é que o primeiro treino foi todo mundo assim, meu Deus. Pois é, não, ninguém entendeu nada, né? Tipo, o mundo inteiro, né? E a gente mais ainda. E aí, cara, assim, esse negócio de... E aí, beleza, aí teve essa questão do treinador e tal. E nisso, cara, a gente ficou parado por muito tempo, né? Foi quase 2 anos aí que a gente foi um dos poucos times de São Paulo que a gente falou, mano, a gente não vai voltar enquanto não tiver vacinado, sabe? A gente esperou todo mundo ter a segunda dose pra gente poder voltar. Isso foi bom na parte de preservar as pessoas, claro, mas ruim em questão de preparo físico, né? Isso aí não tem como negar que em relação a outros times a gente começou atrasado, né? E assim, tanto que a gente tá voltando a ter um físico melhor agora para jogo agora. A gente foi, tipo, pelo que eu avalio das pessoas vendo, né? Que, mano, o pessoal agora que, tá mais ou menos no nível que tava antes da pandemia. Mas foi muito difícil, cara. Foi muito difícil mesmo, assim. Muita gente se formou nesse meio tempo, perdeu tempo de jogo, o pessoal fica velho. Eu mesmo podia ter jogado aí, tive até tipo a oportunidade de jogar em seleção M23, que perdi por causa da pandemia. Então, cara, é complicado. Foi bem difícil mesmo. E aí hoje, a gente tá, que a Bob falou, né, a gente tá nesse período de reestruturação muito por causa disso. Porque grande parte das pessoas, quem não parou mesmo de jogar, tipo, falou, mano, dá pra viver sem rugby. Outros se formaram, não dá nem mais para jogar nível universitário. Outros já, tipo, não moram mais aqui por São Paulo. Tem muita gente no interior que, né, que o pessoal vem morar nos reps, já não tá mais se mantendo aqui, não fazia nem sentido ficar aqui e voltou para casa. E aí, tipo, hoje nossa realidade é pelo menos metade do time é ser, tipo, bicho, sabe? Então... Isso, é assim, sobre a pandemia também, isso dos desafios, né? A gente tentou, no começo, a gente tinha os treinos, tudo, a gente entrava em call, fazia todo mundo junto. Depois, e foi algo, assim, que pareceu muito coletivo para tudo, que era, cansei de ter que olhar para a tela do computador, porque era para trabalhar, para estudar, para lazer, tudo era na tela do computador. Então chegou um momento que todo mundo tava meio, sabe, se precisar conectar, não vou, sabe? Então a gente tentou fazer algumas coisas diferentes, que nem um dos desafios tinha um dia que era comer 5 coisas verdes. Sabe? Meditação. Exato. Tomar 2 litros de água, sabe? Então a gente tentou diversificar bastante, não só que fosse... Bem lembrado, tá? Não só que fosse coisas físicas e tudo mais. E aí ficou um pouco isso, assim, a gente assistia jogo, a gente teve presença de gente da seleção numa call com a gente mais de uma vez, né? Foram acho que 2 ou 3 jogadores que foram em call com a gente para ver jogo, sabe? Então é muito legal isso também, a gente ter conseguido fazer essas coisas, mas chegou um momento que todo mundo tava assim, Ninguém aguentava mais. Não consigo mais. Até pega a Shadow pra mim, por favor, pra eu mostrar. Foi uma grande parceira. Isso aqui é uma bola de treinar passe sozinho.
você joga na parede, ela volta na sua mão. Então, isso aqui foi uma parceirinha, assim, durante a pandemia, porque você pega e você fica jogando pra cima, assim, aí você, sim, não tem muito o que fazer, né, aí você fica, aí joga na parede e tenta fazer alguma coisa, né, pra manter o mínimo contato que fosse, então assistir jogo antigo, porque também nem tava acontecendo jogos novos. Não tinha nem o que ver. Exato, e aí tudo dessa forma, né? Então foi bem complexo, assim, durante a pandemia pra gente. Eu lembro muito certinho do dia em que a gente soltou o comunicado que os treinos estavam suspensos, porque eu fazia parte da diretoria de comunicação e marketing. A faculdade mandou e-mail na sexta-feira, foi acho que final da tarde ali. Eu abri o Canva na hora, fiz uma arte, assim, nem tá bonito, assim, porque foi um negócio, tipo, a gente tinha treino no dia seguinte, e aí a gente já lançou e por tempo indeterminado. E foi isso, tempo indeterminado, durou muito tempo. O nosso primeiro treino foi, todo mundo já tinha sido vacinado, a gente fez levantamento, incentivando todo mundo a tomar vacina, e a gente voltou a treinar treinando de máscara. Então a gente fez um protocolo de retomada, a gente não treinava contato no começo, assim, zero. A gente nem passava bola, os primeiros a gente nem a bola passava. Tipo, Exato. A gente teve um protocolo, tem um dos membros do time que ele faz parte da comissão do São José Rugby também, que aí ele tinha acesso a protocolos deles, né, e tal. E aí ele fez pra gente a boa de passar também um protocolo de retorno aos treinos, né? Que aí no começo era tipo por raias, e aí depois a gente pegou, aí, pode passar a bola agora, beleza, a gente começou a passar a bola, até evoluir para um treino sem máscara, mas tipo, foram uns 4 meses treinando de máscara. Até pouco tempo atrás a gente tava de máscara nos treinos. Só 2 parênteses. Primeiro, áudio de inscrição. A primeira bola que eles tinham falado antes, ela é a bola comum do rugby, parecida com a do futebol americano, que ela é meio ovalada. Parece um kibe. Parece um kibe. E já nossa, eu adorei. Já a de treino individual? Chama Shadow Ball. Shadow Ball. Ela parece a do rugby, só que ela não tem uma das pontas. Ela lembra muito uma coxinha. Uma kibe outra coxinha. Aí só contextualizando, né? Quase que é uma mistura de bola de rugby com bola de futebol, sabe? Sim, exatamente. Aí, perdão, continua, por favor. Não lembro mais. Mas é isso da evolução dos treinos. Da evolução dos treinos, né? É isso, a gente treinou até chegar no momento em que a gente falou, não faz nem sentido, ninguém usa máscara nem na rua mais, então acho que já tá seguro a gente treinar sem máscara também. Ainda que no ar livre, né? Sim. Exato. E sempre perguntando, né, pros atletas. Foram alguns forms que a gente fez, gráfico, porque a gente tem as nossas reuniões, tem a assembleia do time todo ano. A gente passou esses dados com as respostas sobre, não com o que cada um pensava, mas como estava em relação a esse tipo de coisa, para a gente seguir, porque não é uma decisão que é para mim e para o Leal, né? É uma decisão que é para o time. Tanto que o Leprechal é um time muito democrático, né? A gente sempre escuta muito todo mundo. Mas, então, nesse caso, a gente não voltou a treinar sem máscara enquanto... Mano, se uma pessoa não tivesse confortável em treinar sem máscara, a gente, manteve todo mundo de máscara, entendeu? Entendi. Até que todo mundo tivesse confortável, a gente falou, não, beleza, agora a gente vai voltar a treinar sem máscara, né? Entendi. Só uma coisa, inclusive, falando pra você, se você não tem nenhum impedimento de tomar vacina, não seja vacilão. Vai ficar em dia com a vacina, se vacine, a vacina é confiável. Então, por favor, desde sexto, desculpa te interromper, mas desde sexto ou quinta, não lembro que dia que foi, 4ª dose já para pessoas acima de 18 anos em Santo André, hein? Verdade, tava esquecendo. Então, fique em dia com a vacina, de verdade. A gente passou por uma situação muito grave, não só no Brasil, mas no mundo, e acho que a gente, como universidade pública, a gente entende que ser negacionista não é um bom caminho. Então, por favor, se você ainda não tomou a vacina, é um puxão de orelha, vai tomar a vacina. Toma vergonha na cara e vai tomar a vacina. Não, o Leprechal aceita todo mundo, menos antivax, tá? Por favor. É legal a gente botar esse parênteses, né, já que vocês falaram, porque
A gente sabe que tem muitas pessoas que não confiam, né, na vacina e isso, mesmo que fuja um pouco do tema agora, é importante a gente falar. A gente fez campanha, lançou hashtag Lepre Vacinado. Não, eu fui me vacinar com a camiseta do Leprechal. Uma das doses. A galera assim. estuda na faculdade que é focada pro meio acadêmico e não acredita na ciência, mano. Que porra é essa, tá ligado? Não faz nem sentido, Né? irmão. Sai daqui, caralho. Exato. Então, por favor, vacina assim, tá? Ok, fechei meu parênteses. É isso. Ok. Foi mal, gente, mas Não. é o tipo de coisa que a gente fala mal mesmo. Não. Teria que ser algo unânime, né, gente? Pois é. Infelizmente. Gente, aproveitando aí que vocês falaram sobre todo esse processo na pandemia, que vocês tiveram que ficar parados, não teve como, né? Teve um momento que não deu. Agora com o retorno, acho que isso vale uma pergunta meio que até antes de pandemia, mas acho que agora pro retorno que todo mundo tá tomando essa rotina de volta meio esquisita de fica em casa, sai, trabalha em casa, né, estudo. Como é que tá sendo a rotina de vocês? Como é que vocês conseguem conciliar os treinos com a faculdade e trabalho também? Começa aí, Bob. Então, o que o Léo falou assim, né, que ele passou a dedicar muito tempo pro rugby. No meu caso é muito engraçado, porque eu não morava aqui perto quando eu entrei na faculdade, eu mudei pra cá um tempo depois, e eu ficava o dia inteiro na faculdade. Então eu ficava estudando, aí ia pro treino de rugby, aí voltava pra faculdade, jantava e depois ia embora, sabe? Era quase isso, assim, ou ficava mais um pouco pra esperar a condição melhorar, pra sair um pouco do horário de pico. Então eu ficava muito na faculdade estudando, né? Mas era uma realidade em que eu também não trabalhava. Hoje em dia eu trabalho, estudo e a gente foi vendo, e a gente tinha, né, o horário do treino, era um treino à tarde, eram 2 treinos à tarde na semana e o de sábado. E a gente foi vendo que isso passou a não encaixar muito na rotina da galera. Que é isso, a galera foi ficando um pouco mais velha, começando a trabalhar e tudo mais. E aí a gente falou assim, não tá dando treino de tarde. Vamos ter que treinar à noite? Mas tem aula à noite. Sim. Pois é. Que horas que a gente vai treinar? Depois da aula. E tivemos uma discussão muito, assim, foi por muito tempo a gente, mas começar a treinar 11 horas da noite, como é que é isso? E é isso, a gente treina 11 horas da noite na quinta-feira. Que a gente tem um negócio assim entre a gente que é meio que é o último esforço da semana, assim, né? É um dia na semana que vai ser uma merda. E o outro dia já é sexta. Então é menos pior, assim, mas é isso. A gente treina de quinta-feira, das 11 à 1, numa praça aqui perto. A gente treinava no campinho, ali do lado da estação Prefeito Ladino, mas está servindo de apoio agora para a obra do complexo viário. Então, o campo lá a gente não pode mais usar. Não existe mais, na verdade. E aí, de quinta-feira, a gente treinava até aqui na frente da faculdade. A gente mandou e-mail para a faculdade, tinha que mandar RA de todo mundo que ia entrar, que a gente ficava aqui até 1h da manhã, correndo. Então, era bem comum, a galera saía da aula, via a gente dando volta na faculdade, correndo. Mas é isso, e de sábado a gente treina na parte da manhã, das 10 ao meio-dia, né? E lá no Então, SESI, né? Isso. Tá com campo bom agora. O atletismo da FBC tem uma parceria lá com o SESI para usar a pista, né? E como eles usam o campo, aí eles falaram, vamos dividir aí o valor e vocês usam o campo, a gente usa a pista e tá tudo certo. A gente tem treinado lá. E, bom, ainda bem, Sim. né? Porque é uma estrutura bem diferenciada. É um campo. É um campo, exato. Porque de quinta-feira a gente treina numa praça. Tem um campo, mas é de tamanho muito reduzido, né? É o tamanho de uma quadra de Exato. futsal. Então, é o espaço que a gente tem e a gente vai fazer acontecer, assim. Esse que é o negócio, Caramba. mas é dessa forma, assim. Então, minha rotina hoje em dia é um pouco vir para a faculdade à noite, estou trabalhando híbrido, então se eu trabalho aqui, às vezes eu venho almoçar na faculdade, aí eu venho à noite e janto aula, e beleza, e estuda, e aí na quinta-feira, depois desse momento da aula, a gente às vezes sai junto aqui, às vezes se alguém tá de carro, rola carona até esse campinho, e a gente vai, treina, depois a gente volta para suas casas, toma aquele banho, banho e Tenta dormir 3 horinhas ali. Pra minha sorte, na sexta-feira eu não trabalho presencial, Nossa. então eu acordo ali uns 15 minutinhos antes de começar a trabalhar, né? Só para acordar, lavar o rosto e dá tempo de colocar o café para fazer. Quem me E dera. aí tomar um café já na frente do computador.
Mas é isso, assim, mas é algo que é muito prazeroso também. Então, às vezes, que nem eu comentei, né, eu tenho problema no joelho desde criança, e aí nesse momento eu não tô treinando por conta disso, mas eu vou no treino, sabe? Então, Só pra ver o movimento. Sim. eu vou lá pra, às vezes, gandula, sabe, pegar a bola e às vezes auxiliar com alguma coisa que precise. E é isso, sabe? E às vezes pra ficar lá e ver também, pra estar junto, né? Porque é algo que realmente me faz bem. Então eu vou, assim, isso aconteceu 2 semanas atrás. Aqui a gente teve treino quinta-feira, essa semana foi teórico, que a gente analisou os jogos do final de semana, então foi bem legal também, a gente às vezes faz isso. Mas na outra semana eu fui no treino, não treinei, assim, tava lá, cheguei em casa, tomei meu banho e dormi. E me fez bem, assim. Eu tava ansiosa que eu tinha prova de carro no dia seguinte. Aí eu falei, eu vou lá. vou estar com as pessoas. De habilitação? Tudo certo. Ainda bem. Cuidado nas ruas agora que as ruas do André vão ficar perigosas. Quando eu tirar, então. Eu tenho medo de mim. Mas é algo que eu até precisava acordar cedo, mas é um lugar que me faz bem, assim, sabe? O ambiente, estar ali e tudo mais, e com as pessoas. O rugby me rendeu, assim, amigos pessoais de, tipo, ser amigo de você ligar de madrugada, sabe? Assim, de, tipo, tô passando mal, preciso ir no hospital. Tipo, já aconteceu, assim, e foram pessoas do rugby, inclusive, que foram comigo. Então, é nesse nível, assim. Teve uma vez que eu fui estar passando, isso faz muito tempo. E eu não sabia que eu ia ter que tomar, sei lá, remédio na veia. E o médico falou assim, você tá sozinha? Eu falei, tô. E aí, falou assim, olha, eu não posso te liberar pra sair sozinha. Mandei mensagem no grupo do feminino. Falei, gente, estou aqui no hospital. E o médico falou que eu vou tomar um remédio, que eu não posso sair sozinha. Alguém tá aí à toa por uma De casa? boa aí, tranquilo. Você vendo uma série? Assim, tranquilo. 3 pessoas mandaram mensagem na hora, falando onde você tá e tal. E uma dessas pessoas foi e voltou comigo, me deixou em casa, colocou na minha cama, porque eu ia ficar sonolenta. Colocou assim, ó, dorme, sabe? Então, é realmente um espaço em que eu me sinto bem, assim. Então, pra mim, é que existe muito essa discussão, né? Quando eu comecei a trabalhar, e agora? Não dá pra eu segurar o mundo, não dá pra eu fazer tudo. Mas o rugby, pra mim, funciona muito mais como uma válvula de escape do que realmente como uma obrigação. E eu tenho que manter o corpo ativo também, tenho que fazer exercício e tal, isso faz parte, assim, de coisa que eu preciso também, pensando até em saúde e tudo mais, e junta isso, né? Então, é algo que super a gente encaixa na rotina, assim. Eu acho que essa parada de ser um ambiente que a gente gosta é até suspeito, né, de falar, mas o rugby me acalma. Se não for o rugby, acho que poucas pessoas me conhecem em tempo sem rugby, assim. E, mano, eu sou insuportável. Eu fico chato, velho. Já viram aquele comercial do Twix? Twix ou Snickers? Snickers. Mano, eu sou a pessoa que não comeu Snickers, velho. A Cláudia Raia, né? Ela não é Raia. É bem por aí mesmo, velho. Então, cara, sem o rugby eu fico... Mano, eu fico lelé da culpa, velho. Não tem jeito. Mas, cara, minha rotina acho que é um pouco mais difícil que a da Bob. Pelo menos nesse primeiro semestre aqui que a gente teve de retorno e tal, eu tava fazendo estágio numa cozinha de uma escola lá em São Paulo. Eu moro aqui em Santo André, ali perto do Shopping Atrio, não sei se vocês conhecem. Então, assim, acordar às 5 horas da manhã pra pegar busão, pra ir trabalhar com criança, pra ficar o dia inteiro, ficar lá até 3 horas da tarde e ir em casa. Chegava, só, tipo, ia pra academia, comia alguma coisa e já ia, porque eu jogo num clube também que treina no Tatuapé. Então eu vou pra lá, né, de terça e quinta, aí na quinta eu saio de lá, venho pra cá pra já vir pro treino daqui. Então, assim, é meio corrido e, tipo, ficar em pé o dia inteiro, faço muito esforço físico lá e tal. Tava até falando pra Bob mais cedo que nos meus dias normais dava, tipo, 20 mil passos na pulseira, que é bastante coisa. Então, assim, é uma rotina difícil, mas, cara, sem isso... Acho que seria pior. Você não é você sem rugby. Exatamente. Acho que eu não me reconheço mais sem o rugby na minha vida, sabe? Até igual eu tava contando pra vocês, quase que meu relacionamento acaba um tempo atrás aí, por causa que, mano, eu jogo demais. E aí,
Pô, é complicado, porque assim, como eu jogo em 2 clubes, eu e a Bob, a gente também faz parte da arbitragem, né? Acho que eu até mais tempo que ela. E aí, quando eu não tô jogando em um time, eu tô jogando em outro time. Quando eu não tô jogando em nenhum dos 2 times, tem arbitragem pra fazer. E aí, sei lá, se sobrar um final de semana por mês livre é muito ainda. E esse é o final de semana que eu tenho pra cuidar de todo o resto da minha vida. Então cara, mas sem isso eu acho que eu não sei mais viver não, cara. É complicado. Exato, nesse sentido eu sou bem mais tranquilo, eu moro do lado da faculdade, trabalho longe, mas eu vou 2 vezes por semana, então nesse sentido é bem mais tranquilo, mas tem pessoas do time que moram em São Paulo e vêm treinar das 11 à 1, sabe, e vem e no outro dia tá feliz ainda, assim, tem, assim, isso é muito, muito doido, assim, de pensar que é realmente isso, né, um dos pilares é a paixão e a gente brinca que o mosquitinho do rei picou, já era, assim, é engraçado. Tem uma grande diferença, né, entre cansaço mental e cansaço físico, né? Embora eles estejam atrelados. Sim. Pois é. O físico é bom que ajuda a dormir. Sim. Isso aí, nossa, depois de O treino... ruim é quando você tem que acordar cedo. Então, mas é que pra mim, por exemplo, às vezes eu tô em casa e eu não durmo antes de 1h da manhã. Eu dormiria fácil. Então, aí que eu tenho sonho, enfim, várias questões, e aí eu já não dormiria mesmo às vezes. Às vezes dormiria, mas às vezes não, sabe? Então tem esse ponto, assim, que é justamente, tipo, o cansaço físico às vezes me ajuda a dormir, e aí como eu tô melhor da cabeça, porque eu fui treinar, é positivo, É muito assim. isso mesmo. É muito isso. Pô, teve você tem ideia do quanto que o rugby ele acalma a gente, né? Tipo, meu pai ele teve um infarto esse ano. Aí, puta, tinha dado tudo errado, ele tava no hospital e tal. Só que eu falei, mano, eu preciso treinar. Tipo, tem que ir pro rugby, porque se minha cabeça, sabe, quando não para, você fica falando com você mesmo e você não consegue calar sua própria boca. Aí, tipo, eu falei, vou treinar. Aí treinei, aí eu acalmei, me coloquei no lugar e falei, não, beleza, é isso que eu preciso fazer. Que passou, tô na mão dos médicos e tal, e deu tudo certo. Meu pai tá bem. Tá ótimo, não, tá ótimo. Legal. Rapidinho, gente, produção, quanto que já foi de tempo? Por favor, eu achei minha. Material bruto. 1h20? Gente, mas parece que a gente tá aqui, sei lá, 30 minutos. A gente ficou um tempão no comecinho. Eu acho que já aproveitando, eu posso pular uma sunza? Pode. Vamos falar de cachaça? Vamos. Opa. Como que vocês se financiam? Cara, Porque assim... a gente acha que não é um esporte tão barato. Como que é? Verdade. Então, a gente tem as mensalidades que a gente pede, tipo, é R$30, mas nem todo mundo consegue pagar e tá tudo bem. A gente fala, paga com ajuda quanto você conseguir. Se você não conseguir também, de boa. Tipo, avisa a gente e tá tudo certo, sabe? E esse geralmente é custo que paga no máximo o treinador. Né? E aí o resto, cara, é a Rugby Bar, né? A Rugby Bar paga tudo. A Rugby Bar é uma grande festa. Rugby Bar, grande Rugby Bar. É uma das festas da faculdade, que é a gente que faz. E a gente vem aí com histórico e tradição. Eu diria que realmente é algo que a gente tenta cuidar ao máximo de ponta a ponta, assim. A galera até zoou uma vez, a gente teve a primeira reunião da Rugby Bar, que foi em 2019, foi em janeiro. E a festa foi em junho. Né? Então, não foi a primeira reunião de tipo, vamos pensar em começar a fazer. Não, foi a primeira reunião de definir coisa. Em janeiro, a festa foi em junho. Então é algo que a gente se dedica bastante, envolve todo o time. A gente sempre tem reunião, a gente está nesse momento, né, de organização da Rugby Bar, quem quiser, vai ser dia 24 de setembro. É próximo do ABC, vai ser próximo à estação Bresser-Moca, então é de fácil acesso, tanto de São Paulo quanto do ABC. Né? Então a gente vem aí criando essa festa, a gente tem aqui algumas canecas, né? Essa aqui é a de 2016, é uma caneca verde, que tem o símbolo Leprechauns escrito embaixo, Rugby Bar 2016. Então, a gente tem essa de 2016, tem a de 2017, que essa aqui é uma caneca laranja, com o símbolo também do Leprechauns, escrito aqui já tá Rugby Bar 4,
como a gente passou a E definir. atrás tem o logo, né, da festa, que é do... Sim, que foi no final do arco-íris, que tem um unicórnio, tá escrito no final do arco-íris, um unicórnio com um leprechaun em cima, né? um leprechaun em cima, exatamente. Aí a gente tem uma azul aqui, que é de 2018, que de um lado tem a gente tem um trevo com as escritas que são 5 pilares do rugby, que a gente já falou, e tem algumas palavras que também significam coisa pra gente, tá escrito rugby bar, tá escrito o título da festa, então tem algumas escritas aqui dentro dessas que eu comentei. E do outro lado tem uma mandala escrito Quinta Rugby Bar, né, com os números, esses números que eu tô falando, eles são em número romano, então tá um V, e embaixo um V5, que foi um dos temas da festa, que a gente foi explorando o quinto elemento. Então a gente teve ativação na festa com os 4 elementos, a gente teve pessoas significando cada um. Aí tinha um jogo que as pessoas faziam que conseguia pegar cada pedaço do quebra-cabeça com uma pessoa que era um elemento, e no final tinha um shot diferente de bebida, teve coisa de açaí. Nossa, também, com o da terra. Teve assim, um maluco pulando no toldo. E a última que a gente fez foi em 2019, essa aqui é uma caneca vermelha, que tem o símbolo escudo de um lado, e do outro lado, para quem já assistiu Stranger Things, tem aquelas luzinhas que tem o alfabeto, e na linha do meio são 3 linhas, né, que são como se fossem luzinhas de Natal, e a do meio tá escrito Rugby Bar, e as luzinhas que estão em cima das letras de Rugby Bar estão acesas, que foi a última que a gente fez, foi nos trilhos também, foi bem próximo de onde vai ser aqui desse ano, e a gente fez até um Demogorgon, assim, com tamanho de uma pessoa, foi saindo de uma estrutura que tinha lá nos trilhos. No Instagram, Rugby Bar UFABC, lá tem fotos, principalmente dessa de 2019, né, foi quando a gente fez o Instagram. E sim, lá vocês conseguem ver o que a gente fez de decoração, assim. E um dos pontos mais fortes da festa é justamente a decoração, né? Que a gente demora muito tempo pra fazer, que, assim, tem o nosso clássico, né? Que são os cogumelos, que demora pra caramba. E o pessoal gosta muito. E, assim, além disso, tem os extras, né? A gente sempre... uma das principais atrações da festa é a decoração que a gente faz. As bebidas também, a gente faz bebidas diferentes. Sim, a gente tem uma bebida do rugby. E aí, é isso, né? Então a gente vem sempre tentando entregar coisas diferentes também pra galera. Então, nas nossas festas a galera tem pulseira, às vezes a gente tem tirante pra vender também, que a gente tem um tirante preto e branco, com alguns símbolos, aqui tem viados e triângulos riscados, que traz a ideia dentro do que a gente propôs no rolê aqui, né? Então a gente tem a de 2019 também, que tá escrito Rugby Bar Stranger Six. Só pra lá. E tem em vermelho, né, um tecido preto, um tirante preto, e tem aí trevos em vermelho também. Então a gente tenta fazer jogo de luz. A gente sempre tenta fazer alguma coisa que seja legal, assim, né? Que entregue alguma coisa. E a gente tenta trazer a experiência mesmo do tema, né? Tipo, a gente tenta trazer a galera... Eu acho que esse é o diferencial, né? Tipo, de qualquer outra festa da UFABC que... Pô, não vou falar assim, como qualquer outra festa, porque cada uma tem suas diferenças, peculiaridades e tal. Mas eu acho que o ponto da Rugby Bar, que a galera gosta muito, é a experiência que a festa traz. Tipo, não é só vou lá, vou encher a cara e tal. Tanto que a gente tem poucas atrações, né? É raro ter, tipo, um DJ com um nome muito chamativo, um artista e tal. Não, o que a gente traz na Rugby Bar é a experiência da festa. Sabe, é o tempo que a gente, mano, fica pensando em detalhes, assim, de decoração, que a pessoa vai chegar, vai olhar e falar, caralho, pô, algumas pessoas pegam, não é todo mundo, mas, tipo, chega e fala, caralho, que foda isso, que os caras pensaram, tal, não sei o quê. E tem o ponto também da segurança, né? Exato. Esse é um diferencial. Algumas festas tentaram, assim, até fazer igual, mas é difícil, porque a gente cuida muito da galera. A nossa comissão de segurança... Ela anda, claro, como qualquer... Isso é um padrão que a gente tenta sempre ter na FABC. Eu vejo isso, acho que em todas as festas, que é ter a comissão de segurança para evitar, por exemplo, assédios, para estar ali para as pessoas, né, como um ponto de contato que, infelizmente, a gente precisa
ter isso, mas as pessoas que organizam as festas pensam nisso, mas a gente sempre tenta ir com água, fruta no rolê, sabe? Distribuindo pra galera. Então a gente sempre tenta estar em todos os lugares possíveis. Eu acho que isso é algo que é compartilhado, o sentimento de quem organiza a festa, mas a gente sempre tenta estar assim, né? Então, uma coisa que a galera nem pegou, por exemplo, esse ano o tema é distopia, né? E aí a gente tá fazendo uma rebelião. E aí a gente lançou nos stories essa semana, foi um dia antes de sair o local, a gente lançou um story com algumas informações assim, e tinham números jogados, que eram as coordenadas do rolê. Tipo, então, acho que uma pessoa postou no Twitter, né? Uma pessoa respondeu na página, uma pessoa postou no Twitter. Então, jogar assim, que são coisas que a gente tenta propor pra galera, né? Foi extremamente pensado, a gente pensou já dessa forma, mas pra ir, sabe, a gente criar essa ambientação. Fiquem ligados que vai sair alguns posts aí nos próximos dias também sobre a festa, né? Até o dia da festa aí. Então, é algo que a gente se dedica muito para fazer um rolê legal, sabe? Para que seja uma experiência positiva. Eu acho que o mais da hora, assim, de trabalhar. Eu acho mais da hora trabalhar do que curtir. Porque, mano, eu lembro, teve um ano... Foi da última vez que a gente fez os trilhos, né? Que a gente tinha aumentado, como tinha muito mais gente na festa, a gente tinha aumentado a quantidade de fruta e tal. E aí eu comecei a pegar, tipo, os copinhos de fruta, assim, pra andar comigo, coloquei nos bolsos, água e tal. Aí eu vi alguém passando mal, assim, aí pegava, assim, a frutinha, a água, e a pessoa, meu herói! E aí no outro dia, né, na época as pessoas ainda usavam o Facebook, aí comentavam, tipo, tal pessoa, assim, assim, assado, pô, mano, você me deu ali uma frutinha que, pô, salvou meu rolê e tal, não sei o quê. Mano, isso é muito da hora, e acho que isso é uma parada que a galera valoriza muito, né? Sim. Na festa, mano. A gente, é um negócio até difícil de falar, assim, porque a gente faz a reunião e começa, não, mas e se a gente fizer isso? Assim, a gente pira muito tentando fazer um rolê legal pra galera, sabe? Então. Até porque, mano, a gente desfruta da Reg Bar o ano inteiro, né? Tipo, o que paga... Mano, se não fosse isso, a gente não jogava campeonato, a gente não tinha material, a gente, pô, não fazia as coisas, sabe? Não teria campo. Exato. Então, acho que a gente vê a Reg Bar como nossa galinha dos ovos dourados, digamos assim. Que cara, é o que a gente cuida e a gente faz com o maior prazer e cuidado, porque se não for ela, mano, lascou. Isso é importante você dizer, que principalmente para quem não tá... que é comunidade pública externa, é que as festas, elas têm um propósito, né? Elas Sim. não são apenas para fazer bagunça. Não, a gente gosta de uma bagunça, obviamente, mas tem propósito. Isso é muito bom. Tá ainda vendendo os ingressos? Sim. Mas eu vou falar, hein? Comprem logo, porque... Vamos ver quando vai sair o episódio. Espero que saia, né? Mas aqui no dia que a gente está gravando, estamos sim no terceiro lote. O primeiro dia foi, assim, uma coisa incrível. A gente ficou chocado. A gente ficou mais chocado que a galera, eu acho. Porque foi uma coisa, assim, que a gente não... A gente pensou, o que aconteceu, sabe? De, tipo, ligar pra Black Tech e falar assim... E aí, tá dando erro? Qual é que é? Mano, é igual promocional, viu? A galera falando, mano, a gente ligou, a gente falou, mano, não teve promocional, o que aconteceu? Eles falaram, mano, teve, vendeu em 5 segundos. Assim, foi... E foi pouco, eu não vou falar quantos foram, mas não foi pouquinho não, velho, foi bastante promocional, cara. O povo tá com saudades de festa. Então o primeiro lote acho que vendeu em 4 ou 5 minutos também. Foram mais de 1.000 ingressos, assim, a gente até postou no Instagram sobre isso, foram mais de 1.000 ingressos em pouquíssimo tempo. Foi 15 assim. ou 20 mil, foi mais de 1.000 ingressos. Isso, e é um feedback muito positivo que a gente tem de acordo com o histórico, né, do que a gente vem criando. Então é um feedback positivo do que a galera vem gostando do nosso rolê, mas os anos da pandemia complicou a gente, então a gente ainda precisa de algumas pessoas aí, a gente ainda precisa vender ingresso, fazer as coisas certinho. Então a gente tá com o maior cuidado possível, a gente sempre tem uma reunião de alguma comissão da Rug Bar, sempre tá rolando alguma coisa. A gente sai do treino geralmente de sábado, que a gente sai e vai ali no Giba, ali no bar que tem aqui perto, que a gente gosta, pô, de sentar, tomar uma e, pô, comer um lanche, né, e tal. E aí, tipo, normalmente tem bastante gente, né, a gente fica lá por algumas horas e tal. Aí hoje, quando era, 1h30, né, 1h30 depois do treino, aí
olhei assim, tinha eu e mais 3 pessoas. Eu falei, o que aconteceu? Ah, vai ter uma reunião da Rugby Bar agora. Então. E aí é isso, mas sim, estamos vendendo, estamos no 3º lote. Tá R$85, rolê open, daquele jeitão que a gente gosta, com propostas legais aí também. Então a gente tá... o lugar é bem legal. A gente vai ter 2 palcos no rolê. Então vai ter uma parte pra galera que gosta mais de música eletrônica, vai ter uma parte pra galera que gosta mais do fervo, do funk. Então a gente vai fazer ali esses 2 ambientes, tem parte interna, parte externa, é bem legal. É bem legal lá. Então é um rolê aí pra gente aproveitar muito. Espero que a galera que vá no rolê sinta essa dedicação que a gente está colocando também, né? Porque é isso, a gente coloca a dedicação ali e a gente quer muito que dê certo sempre. Sangue, suor e cachaça, né? Legal. Mas isso é muito bom. Mas o tempo já tá acabando aí, já ficou um bom tempo. Vamos encaminhar pro final, então? Vamos encerrando, infelizmente. Eu sei que acho que vocês devem cara, a gente, se deixar, falar. A gente fala aqui também PC, cara. A gente continua falando aqui. Tá muito boa a conversa, mas nossa, gente, senão a gente fica com 5 horas aí de podcast e não dá. Bom, vamos agradecer então. A gente queria agradecer vocês por terem topado. Eu cheguei a entrar em contato com o Caio, né, inicialmente. Aí ele falou que, assim, foi muito rápido a resposta de vocês, gente. Foi muito rápido mesmo. Então, desde o começo, vocês se mostraram dispostos e a gente ficou feliz com isso. A gente é um projeto novo que está, né, ainda conseguindo algumas participações, tentando correr atrás de tudo. É uma equipe de 3 pessoas. Mas a gente ficou muito feliz e muito obrigado, gente. Tanto a Laís quanto a você. Isso, cara. Da minha parte, eu que agradeço. É uma chance de falar sobre rugby, onde as pessoas possam ouvir, né? Principalmente quem não sabe nem o que é, não conhece o Leprechauns e tal. Pra gente isso isso é muito legal mesmo. E parabenizar vocês pelo projeto, cara, isso é importantíssimo, velho. É essencial, de verdade, a galera ter mais acesso à informação, a diversos mundos que tem dentro da faculdade, né? Porque, mano, acho que são mais de 100 entidades que a gente tem aqui que, pô, não tem nem como conhecer todas, sabe? A gente tava falando, né, com a blusa da Arpia, tipo, eu nem sabia o que a Arpia fazia, tá ligado? Então, assim, eu acho que é importantíssimo o trabalho de vocês, mano, de verdade, parabéns. Obrigado, gente. Não, total, um agradecimento mil aí a vocês pelo convite, por tudo que a gente foi conversando e tudo mais, a apresentação que vocês fizeram também, a apresentação do projeto, incrível, e aí acho que é isso, né? Essa plataforma, a gente ter essa troca. Então, acho que hoje a gente pôde entender algumas coisas e compartilhar também algumas coisas, compartilhar de algo que a gente gosta muito, que a gente é apaixonado. Então, agradecer também aí a plataforma de vocês e espero que venha muito mais episódios aí, que a gente siga fazendo coisas juntos aí no futuro, né? Então, muito obrigada mesmo pela plataforma. Obrigado, gente. E o Instagram de vocês tinham falado mais pra frisar. Vamos Rugby, lá. né? Exatamente. Leprechauns Rugby no Instagram e Rugby Bar FBC. São 2 Instagrams, um da entidade e o outro do... A gente separou porque, por exemplo, captação de patrocínio e tal, a gente prefere separar, fica mais fácil, né? Basicamente é isso aí. Legal. É isso aí. E aí, Leprechauns FBC Rugby no Facebook, se alguém usar... É isso. É quase um Orkut. Exato. Eu não tenho mais isso. Eu, incluído, eu sou uma das meia dúzia de velho. Parece a torcida do Santos, né? A torcida do Santos no Facebook, certeza. Não, brincadeira. Não, mas é isso. Acompanhem aí a gente nas redes sociais e quem quiser também acompanhar mais de perto, a gente fala, né, que a gente tem a parte que são os membros atletas. A gente tem a parte da diretoria, que é a galera do administrativo. Tem gente que é só da diretoria, não é atleta, porque ou já se aposentou, ou, enfim, praticar o esporte, não gostou muito da prática esportiva em geral, mas gostou do projeto e tudo, e quer ajudar de alguma forma. Então a gente tem colaboradores assim dessa forma das diretorias, e também torcedores, tudo. Então a gente assim, quem quiser chegar,
será muito bem-vindo. Muito bem-vindo sempre, mano. Exato. Só tomar uma no Giba também tá convidado. Exato. Vocês têm algum processo seletivo aí? Não, cara, no rugby como a gente tava falando, né, do diferentes biotipos e tal, cara, todo mundo é bem-vindo, velho. A gente só busca comprometimento e vontade, só isso. Então é chegar, mandar mensagem pra vocês, interessados. Exatamente. Manda mensagem, se quiser, se souber dos horários do treino, é só aparecer com a roupa que pode sujar, né, porque vai sujar, isso é certeza, e água, e é isso. Exatamente. Então, Todos os nossos treinos são abertos. E aí, se tiver alguma dúvida também, pode mandar mensagem na página, que aí a galera responde. Se tiver alguma dúvida que seja mais elaborada, a gente vai ajudar a responder também. Então, é isso. É só chegar. Então, beleza. Então é isso, gente. Se tem interesse, continue acompanhando o Leprechauns. Acompanha também a página da Rugby Bar aí. Quem tem interesse na festa também corre, né? Depende de quando sair o episódio, corre pra ir atrás do ingresso, hein? Rapaz, o bagulho tá indo rápido. Muito mais rápido do que a gente esperava. E vão na Rugby Bar, por favor. É isso. Vamos aí na Rugby Bar, torcer pela gente. E curtir o rolê, com certeza, na Rugby Bar, né? Então é isso aí. Então tá certo, é isso. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Obrigado. tchau. Valeu, galera.